Está aqui hoje e eu tenho certeza que o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você crê que Deus tem uma palavra para você hoje? Deus, Ele não nos despede de mãos vazias. Se você veio aqui, você vai receber algo do coração de Deus para o seu coração. E nessa noite, eu gostaria de falar, a gente já está muito cheio de muitas verdades, sobre o que está acontecendo, essa pandemia, e a mídia está soltando todo dia novas histórias, muito fake news, muita coisa, a igreja está surtando junto com o mundo, e nessa noite eu queria falar sobre algumas verdades sobre essa pandemia, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho. Porque nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. A palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática. Eu queria que você baixasse sua cabeça um pouquinho e dissesse assim: Jesus, fala comigo hoje. Quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Aquieta a nossa alma. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, uma pandemia é quando uma epidemia se alastra de forma descontrolada pelo mundo, pelos continentes. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma loucura mundial e muita gente parece que foi pego de surpresa. Mas eu quero começar, a primeira verdade que eu quero começar dizendo é que Deus já havia nos avisado. Amém? E eu quero que você abra a Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1. Amém? Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Vamos ainda em Lucas. Lucas, capítulo 21. Lucas 21, verso 1. Diz assim:
Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. E todos eles deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, de tudo que possuía para viver. Então alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era bonito, com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E respondeu: cuidado para não serem enganados. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não deve preocupar-se com os que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por seus pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, e perseverando que vocês obterão a vida. Amém. Então esses 2 textos que nós lemos deixam muito claro para nós, muito claro de que isso que nós estamos vivendo é só o começo, é o princípio das dores. Nós vivemos num país abençoado, e nós não temos o hábito de viver isso, viver essa crise, viver esse medo, viver essa coisa da quarentena que agora está assolando nosso país. Isso é muito comum na Europa, é muito comum lá fora. Para nós é chocante, é a primeira vez que nós estamos vivenciando isso, e tem gerado um pânico no nosso coração. Mas eu quero lembrar você nessa noite de que Deus já havia dito isso para nós. E o tempo inteiro Ele estava dizendo para a gente permanecer. Você pode dizer comigo: permaneça, meu irmão. Permanecer dentro daquilo que Ele já prometeu para nós. Permanecer dentro da palavra, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? O tempo passa, as coisas mudam, mas Deus não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será para sempre. Ele nos avisou, e Ele avisou que vem muito mais coisa por aí. Vem muito mais coisa por aí. Nós temos proclamado, Jesus está voltando. Nós sabemos disso, nós pregamos isso, nós ensinamos isso, mas na hora que os sinais começam a acontecer, parece que a gente não está preparado para isso. Mas antes de Jesus, Ele avisou: os sinais virão. Os sinais virão, se preparem, a coisa vai ficar feia. E nós lemos esses textos que são quase os mesmos, mas trazem para a gente ainda muita situação que ainda não aconteceu. Chegará o dia que nós seremos entregues à morte. Chegará o dia que nós seremos perseguidos verdadeiramente. Existe uma perseguição com a igreja? Existe, mas é uma perseguição tranquila.
Nós não sabemos o que é perseguição, igreja. Nós brasileiros não sabemos. A gente já ouviu falar, nós já ouvimos testemunhos de pessoas que moram, onde a igreja é perseguida. Nós já assistimos documentários, vídeos sobre isso. Mas, mesmo assim, nós não conseguimos dimensionar, porque a nossa mentalidade é brasileira. Nós vivemos um país livre, onde nós podemos pregar o evangelho em todo o tempo, fazer tudo o que dá na nossa cabeça. Nada nos impede, glória a Deus por isso. Mas chegará o dia onde nós seremos literalmente perseguidos. A morte é iminente. Nós temos que saber que a primeira coisa que Jesus disse foi que para a gente poder gerar frutos, a gente tem que morrer, cair na terra e morrer. É no sentido espiritual, sim. Mas Jesus estava dizendo para mim e para você, você não tem que temer a morte. Nós estamos passando por um momento de crise emocional. O medo tem tomado conta da população. Mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Onde sua fé está firmada? Onde sua fé está firmada? Jesus não está pegando a gente desavisado. E eu digo para vocês, se preparem, porque vai vir mais chumbo grosso por aí. E o que é que nós vamos fazer como igreja? Nós não fomos chamados para recuar, nós não fomos chamados para viver com medo. E sabe por quê? A segunda verdade é que Ele promete que vai nos guardar. Abra a Bíblia aí num salmo que você mais conhece. É o salmo que mais tem aberto nas casas. Quem sabe? Salmo 91. Abra aí, vamos lembrar ele. O povo abre na sala, deixa lá a Bíblia zona aberta. Tem gente que ora o Salmo 91 todo dia. Mas esse salmo precisa virar verdade dentro de você. Não adianta de nada você ler ele, você ter ele aberto na sua sala. Você tem que crer nele. Porque esse salmo nos traz segurança. Porque ele diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, aleluia. Porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o seguirão, para que não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta.
e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor está nos protegendo o tempo inteiro. Ele está prometendo que vai nos guardar de todo mal. Praga alguma chegará à nossa tenda. Praga alguma chegará à tua casa, meu irmão. Ele sempre protegeu você. Se nós fôssemos parar para observar os perigos que nós convivemos com eles diariamente, a gente ia enlouquecer e ficar trancado dentro de casa. De quantas o Senhor já te livrou, meu irmão? De quantas o Senhor já nos livrou? E Ele promete que vai nos livrar de quantas tiverem mais. Ele dá ordem aos seus anjos para proteger você. Nós não somos qualquer um, nós somos filhos de Deus. Acabamos de cantar aqui. Nós não seremos irresponsáveis, claro, mas precisamos lembrar de quem nós somos. Se o Senhor está conosco, quem poderá contra nós? Nós somos a igreja que avança contra as portas do inferno, e não a igreja que corre delas. O Senhor nos chamou para avançar contra o mal. Não é hora de recuar. Teremos todos os cuidados necessários, sim. Higiene é algo para a vida, gente. O povo está com a história de usar álcool em gel agora, mas isso é para usar sempre. O tanto de germe e bactéria que a gente anda por aí, meu Deus. Não é só o coronavírus que mata, tem muita coisa por aí que mata. Não estou desfazendo do coronavírus, não estou dizendo que é para você nem ligar para o que está acontecendo, não. Está acontecendo um problemaço no nosso país, no mundo, né? Nós vamos seguir as normas, o que for orientado, mas medo, não. Sabe por quê? Porque medo é o inimigo da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precavidos, sim, mas medrosos, não. Nós somos o povo de Deus nesse lugar. Nós vamos nos precaver, sim, muito mais para proteger os outros. Estamos no meio de uma sociedade. Mas sobre nós existe o sangue do Cordeiro. Sobre a sua vida existe a marca da promessa. E assim como o espírito da morte passou pelas casas lá no Egito, e ele não tocou nas casas que estavam com os umbrais da porta, sujo de sangue. É assim que esse vírus passa por mim e por você. Ele não pode nos tocar. E se tocar, nós temos um Deus que pode curar. Nosso Deus é Deus que cura câncer. É Deus que faz milagres. Ele não pode ir contra esse corona, gente. Claro que pode. Medo não. Olha para o teu irmão, diga: meu irmão, medo não. Olha de novo, fala para ele assim: crie vergonha nessa cara. Medo não, pelo amor de Deus. O medo paralisa a fé, meus irmãos. Sem fé a gente para de ser crente.
Sem fé nós começamos a andar no natural, e nós não somos naturais. Nós nos movemos pela fé. Se Deus está conosco, nada vai nos atingir. 2 Timóteo capítulo 1, abre aí tua Bíblia. Versículo 7. Versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, ou de medo, ou de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia! Não foi espírito de medo que o Senhor colocou em você, mas de intrepidez, de ousadia, de poder. Medo não. Não fique paralisado no meio dessa confusão. Está na hora de você exercer sua fé. E eu digo isso não você sendo irresponsável, eu digo isso você profetizando as verdades de Deus no meio desse caos. A Bíblia chamou você para ser anunciador das boas novas e não anunciador de má notícia. Você foi chamado para estar alimentando a fé dos irmãos e não colocando a fé deles no chão. Você precisa lembrar para eles todos os dias que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Poder sobre tudo. É a maior vacina que existe no mundo. Ei, o mundo está dizendo que não tem vacina para coronavírus. O mundo não tem não. Mas Jesus é a vacina para esse vírus. Ele pode nos curar. Ele pode nos curar. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos ter medo. Porque nós temos fé. E fé e medo não conseguem andar junto. Ou você tem fé ou você tem medo. Amém. Também tem. Não tem como você andar no meio. Eu tenho um pouquinho de fé, um pouquinho de medo. Não. Ou você é medroso ou você é cheio de fé. Está na hora da gente se alimentar, irmãos. Se alimentar uns aos outros, sabe? A Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que aumenta a nossa fé. Esse é o momento. Esse é o momento de nós nos lembrarmos dos milagres que Jesus já fez na nossa vida, na vida dos nossos entes queridos, dos amigos. É esse o momento, é essa a hora. Porque quando nós vemos, nós nos lembramos que aquele Deus é o mesmo Deus de hoje. Que não há nada demasiadamente difícil para Ele. E nele nós podemos tudo. Não é coronavírus, tá? 1 João 4,18. Primeiro João 4,18. Amém? 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe quem é o verdadeiro amor?
Jesus é o verdadeiro amor. E se Ele está em mim, eu não tenho medo. Se Jesus está em você, não há o que temer. Nessa noite Ele quer aumentar a tua fé. Nessa noite Ele quer encher o teu coração de fé e dizer que Ele está contigo. Ele sempre esteve contigo. Não vai te abandonar. E Ele continua nos alertando: coisas maiores virão, mas eu vou estar com vocês. Permaneçam até o fim. Nós não fomos chamados para pular diante do primeiro obstáculo, irmãos. Nós somos chamados para suplantar os obstáculos, para vencer os obstáculos. Nós temos um objetivo, nós temos um lugar para ir, e nada vai nos impedir de chegar lá. Recuar não, retroceder não. Vamos continuar crendo. Aquilo que Deus diz a nosso respeito continua sendo. Sabe por quê, irmãos? Porque o medo é uma forma do diabo prender você. O medo nos prende, nos trava, nos impede de fazer tanta coisa, nos impede de avançar. O medo nos impede de viver a vida de Deus para nós. O medo faz a gente viver à margem do que realmente Deus tem para a gente viver. Não podemos viver paralisados, porque o Senhor quer tirar o medo do teu coração, e Ele quer te encher com espírito de intrepidez, de ousadia. Você vai ter coragem de fazer coisas que você nunca imaginou fazer. É assim que Deus faz. Não deixe o diabo manipular você com medo, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você pode dizer isso: maior é o que está em mim do que o que está lá fora. Maior. Diga isso com convicção. Não há o que temer. Não vamos deixar que as notícias que estamos recebendo da mídia sejam mais importantes para nós do que a mensagem que papai deixou para nós há muitos anos atrás. Ele disse que as aflições viriam, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Ele disse também que estaria conosco todos os dias da nossa vida, e por isso, com Ele não há o que temer. Precisamos ser responsáveis e precavidos, sim. Vamos cumprir todas as orientações que precise. Compramos álcool em gel, está ali. Está chegando mais amanhã. Vai ter álcool em gel o tempo inteiro aí. Evite qualquer coisa. Quiser evitar abraço, não tem problema, evita. Faz assim, ó, já as pessoas vão saber. E ninguém vai ficar com raiva, não. Eu também. O povo para gostar de abraçar, meu Deus. Mas se você quer se precaver, fica à vontade. A gente vai respeitar e vai entender você de boa, para que a gente possa vencer essa crise, vencer essa pandemia, e em nome de Jesus, voltar a viver uma vida livre. Nós vamos seguir todas as orientações. Se tiver que parar, a gente vai parar. Mas a tua fé não pode parar. Se nós tivermos que fazer cultos online, vamos fazer. E vai estar todo mundo em casa louvando e adorando a Deus, porque nós somos um povo de fé. Não está na hora da igreja ficar trancada em casa com medo. Se é para ficar em casa, é para ficar clamando, orando, clamando ao Senhor, para que Ele mude a nossa sorte.
Tem muita gente achando que essa história aí é umas férias, né? Tem gente sem aula, sem nada. Não é férias não, meu filho. Jesus está voltando, os sinais estão chegando. Desce teu joelho, vai buscar do céu, vai orar. Porque você não tem que ter medo da morte não. Você tem que ter medo depois da morte. Para onde você vai? Esse tem que ser seu medo. Comprar álcool em gel, lavar a mão o tempo todo, não abraçar ninguém, são coisas que você faz com facilidade. Agora, fugir do pecado e viver uma vida de santidade, aí é mais difícil, né? E a gente vive esse desafio desde sempre, né? Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Muito mais preocupante do que morrer é se preocupar aonde você vai passar a eternidade. Aproveita essas férias aí para alinhar a tua vida com Deus, para clamar ao Senhor por misericórdia, por perdão. Esse é o momento, não de ficar paranoico. Não é momento de surtar, igreja. É momento de entender que as profecias estão se cumprindo. E elas já vêm se cumprindo já tem muito tempo. Está se afunilando o negócio. O povo de Deus precisa se alinhar com Ele. Está na hora de consertar as coisas. Outra verdade que eu quero falar para vocês hoje é que você precisa se lembrar de quem você é. Ei, você esqueceu que você está aqui, mas você não é daqui desse mundo? Nós viemos do céu e é para lá que a gente vai voltar. Lá é o nosso lugar. Você não está aqui simplesmente para viver sua vida mais ou menos, ou muito bem, obrigado. Você está aqui para cumprir uma missão. Você tem um propósito. E você só vai morrer quando essa missão for completada, meu irmão. Ninguém vai morrer antes do tempo. E olha que a Bíblia diz que a morte para o crente é lucro, viu? Eu acredito nisso. É lucro, é uma promoção. Você volta para casa antes dos outros, ó. Não estou falando aqui de vontade de morrer, não. Eu estou falando que a gente tem que ter saudade do céu e não medo de morrer. Se morrer, eu já tenho para onde ir. Deus guarda a nossa vida enquanto for necessária. Grava isso, ninguém morre antes do tempo. Isso é uma verdade. Você não vai morrer porque pegou uma doença. Às vezes você tropeça, cai no chão com a cabeça, morreu. É o tempo. O tempo de Deus para todas as coisas. Confia nele. Lembra que você é filho. O Senhor te fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Somos nós. Nós somos um povo que os anjos estão ali, ó, ao nosso redor, para nos servir. Um povo privilegiado. Lembre-se de quem você é. Até os fios da tua cabeça são contados por Deus. E o diabo não pode tocar em você. O diabo tocou em Jó.
Mas ele só tocou porque Deus permitiu. E quando Deus permite é porque Ele tem um propósito para a sua vida. E esse propósito geralmente é de vida e não de morte. É de vida. Precisamos entender quem nós somos. O mundo precisa da igreja manifestada. O mundo precisa ver a manifestação dos filhos de Deus. Chegou a hora, igreja. Está na hora de você se manifestar e você declarar que Jesus é o único remédio para curar todo esse vírus, e seja lá qual for o outro. Daqui a pouco vai surgir uma vacina, tudo vai normalizar, mas tem que se preocupar. Nós já somos vacinados. E sabe por quê? Porque você tem a marca da promessa em você. Fala para o teu irmão, meu irmão, você tem a marca da promessa em você. É tempo da igreja avançar. Mesmo que nos botem de quarentena, mesmo que sejamos impedidos de continuar a estar se reunindo aqui, nós vamos continuar firmes, crendo que isso vai passar, sabendo quem nós somos em Deus. E o Senhor tem nos levantado como igreja para invadir as portas do inferno e dizer: Senhor, remove de nós essa maldição, remove do mundo essa praga. Medo não. O Senhor quer tirar o medo do teu coração nessa noite. Chega de viver uma vida cheia de medos. E olha que não é só do coronavírus não, viu? É medo de tudo. O medo tem paralisado você, meu irmão. O medo tem impedido você de viver os sonhos de Deus para a tua vida. Receba o espírito de ousadia do Senhor nessa noite. Creia. Deus pode fazer. Nós somos igreja, gente. Se a igreja se omitir, quem que vai orar por esse povo doente? Quem? Se o Senhor nos mandar orar por alguém que esteja doente, você não vai. Meu Deus. Não temos o que temer. Quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Eu quero desafiar vocês nessa noite. Nós vamos começar um tempo de oração. 3h da manhã. Toda IB na madrugada. 3h da manhã, você vai botar seu despertador e você vai dobrar seus joelhos e você vai clamar. Junta a tua família em casa, se todo mundo é cristão, começa a clamar e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. É tempo de clamar, é tempo de chorar, é tempo de dizer: Senhor, alinha o nosso coração ao Teu, fala conosco, nos dá direção, que possamos passar por essa, guardados e protegidos por Ti. Todos estão convocados a orar. Talvez nós vamos ser impedidos mesmo de tocar pessoas, sei o que vem por aí. Mas ninguém pode nos impedir de orar. Ninguém pode impedir você de orar. Então, a partir dessa madrugada até a próxima terça do Tadel, nós vamos estar orando às 3 da manhã, clamando a Deus. O clamor vai ser ouvido no céu. E você vai ver o que Deus vai fazer. Porque nós não somos um povo medroso. Nós ouvimos o chamado do Senhor e nós continuamos avançando.
E a nossa arma de guerra hoje se chama oração. É a tua arma de guerra. Então levante esse clamor. Convoca aqueles que não estão aqui. Avisa o pessoal da tua célula. Hoje, 3 da manhã. Eu não vou dizer para a gente se encontrar no grupo não, porque não é para ninguém nem olhar para o celular, tá? Deixa o celular lá carregando. Vai orar. Vai orar. É você e Deus, eu não preciso saber não. É você e Deus clamando ao Senhor. Você e sua casa. Vai ser um tempo que Deus vai alinhar a tua casa, meu irmão. Deus vai fazer milagre dentro da tua casa. Eu sei que nós vamos ter testemunhos terça-feira, porque Deus vai mover o sobrenatural. Estamos vivendo tempos onde nós precisamos que os milagres aconteçam. E eles vão começar a acontecer. Se você crer, eles vão começar a acontecer. Então vamos começar a orar, igreja. Eu não sei se você entrou aqui hoje com medo. Eu não sei se você não veio, ficou em casa porque você estava com medo. Eu quero dizer para você que o Senhor quer tirar o medo do teu coração. Ele quer te encher nessa noite com espírito de ousadia e de intrepidez, em nome de Jesus. Coloca de pé no teu lugar.